Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico aqui do nosso curso. Amigos, antes de nós irmos para a nossa aula, eu gostaria de indicar para vocês dois sites muito bons para lhes ajudar aí no estudo do hebraico, tá certo? Porque muitos de vocês ainda não têm Bíblia hebraica, também não têm dicionário léxico de hebraico, então eu vou indicar para vocês dois sites muito bons aí para ajudar vocês nisso daí, tá certo? Deixe-me compartilhar com vocês aqui este site aqui para vocês darem uma olhada, tá certo? Ó, o primeiro que eu quero indicar para vocês é o site da Sephariah. Eu vou deixar o link desse site lá no nosso grupo, tá certo? Na nossa turma. Então, por exemplo, você que ainda não tem uma Bíblia hebraica, você pode entrar aqui, você clica em Tanar, aí vamos pegar Gênesis, por exemplo, né? Se vocês pegarem aqui que tem Gênesis 12, né, por exemplo, Vayomer Adonai El Averam ler lecha, né? Então nós temos e disse Adonai para Abraão, vai por ti mesmo, né? Ou vai para ti e assim por diante. Então nós temos aqui para você que ainda não tem, aí como que você faz para mudar capítulo? É só você clicar ali, aqui você tem todos os capítulos, tá certo? Ó, você tem um capítulo, por exemplo, você pode ir no capítulo 1, tá? Só você voltar aqui, você pode ir no capítulo 4, ok? E para você voltar lá no início, é só você clicar aqui em cima, ok? Você clica aqui em cima. E aí você clica aqui de novo e aqui você pode escolher qualquer livro da Bíblia hebraica para você estudar, ok? Então aqui nós temos Tanar, Profetas e Escritos, tá certo? Que são as três divisões da Bíblia hebraica. Então aqui vocês têm os livros, ó. Qualquer livro que você quiser estudar, se você quiser estudar, por exemplo, o livro de Provérbios, é só você clicar ali, você vai cair aqui no livro de Provérbios, você pode escolher capítulos em Provérbios, por exemplo, eu quero estudar o capítulo 2 de Provérbios, já está aqui, tá certo? O outro que eu gostaria de indicar para vocês, queridos, é esse dicionário aqui, que foi um dicionário que foi disponível aí, que foi disponibilizado pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? É só você clicar aqui onde está escrito dicionário, você vai entrar e você vai ter aqui as letras do alfabeto hebraico para você estudar, ok? Como é que você faz? Pode fazer aqui, ó. Só você vir aqui. Então, por exemplo, se você quiser uma palavra com a letra Beit, é só você clicar aqui na letra Beit no lado, ok? Opa, saiu. E aí vai aparecer aqui, ó, várias palavras, tá vendo? É só você, por exemplo, aqui a palavra Ba'a, por exemplo, só você, desculpe, Biá, só você clicar aqui, ó, e a palavra já aparece aqui para você. Aparece o significado da palavra aqui, e aqui aparece o versículo onde a palavra aparece. Se você clicar aqui, ó, vai aparecer o versículo em hebraico e vai aparecer a tradução para o português de acordo com a João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Assim você pode fazer com outras palavras, por exemplo aqui, bol, né, bul, aqui é a palavra bul, por exemplo. Se nós pegarmos, aí você tem ela aqui, você tem um substantivo, né, um nome próprio, aí vai aparecer aqui, né, o significado, você tem natureza, etc. Você pode clicar aqui no versículo, né, de Jó, onde ela aparece, e você tem aqui o significado dela, tá certo? Você tem aqui Kibul, ok? Então, amigos, isso você pode pesquisar outras palavras aqui. Para você ver outra letra, é só você vir aqui nessa essa tabelinha aqui do lado, por exemplo, com a letra R. É só você clicar aqui, ó. Aí já vai aparecer aqui palavras com a letra R, por exemplo, aqui, Haddad. Só você clicar aqui em cima, já abriu aqui, tá? E já abriu o significado aí, é só você clicar, já vai aparecer os versículos para você pesquisar, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Amigos, mais uma vez, como de praxe, antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos dar uma olhadinha aqui num verso bíblico, tá certo? Este verso bíblico aí que é bastante discutido, né? A respeito dos gigantes, né? Dos filhos dos homens, né? E os gigantes. Quem seriam os gigantes ali? Bom, eu queria demonstrar para vocês, através do hebraico, também para vocês perceberem a importância do hebraico, que ali, aqueles gigantes
né, que é mencionado em Gênesis 3, ali, verso 3 e 4, né, que eles não são referências, aqueles seres, eles não são referências a anjos e também não são a gigantes, como se pensa, né? Vamos dar uma olhadinha para nós entendermos melhor isso daí. Então, se nós dermos uma olhada no verso 6:3, diz assim: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aí embaixo nós temos o verso Vayomer Adonai Lo Yadon Ru Ba'adan Leolan. E embaixo nós temos Besagan Ru Bazar. Bom, aqui está o termo que nos interessa, que é o termo bazar. Porque, e aqui a tradução literal seria e disse o Senhor. Então nós temos aqui um révia, nós teríamos 2 pontos, e disse o Senhor: Não agirá, né, meu espírito no homem, né, Ba'ada, no homem. Aqui nós temos a preposição que vocês vão estudar hoje, a preposição lamed, né? Aqui nós temos 2 preposições, inclusive, que nós vamos estudar no nosso estudo hoje, tá? Então ficaria Vayomer e disse, né? Nós temos a conjunção aqui que vocês também vão estudar hoje, a conjunção e. Então nós temos Vayomer e disse Adonai, né? Que aqui é o tetagrama sagrado, Yod, Re, Vav, Re. E disse Adonai, 2 pontos. Lo, não. E Adon, agirá. Rui, né, que vem de Ruar, mas aqui nós temos a partícula aqui da primeira pessoa, que vocês vão aprender mais para frente. Não agirá meu espírito, tá certo? Em quem? Aqui nós temos a preposição beit no Adam, no homem. E aqui nós temos le olan. Olan pode ser tanto sempre, eterno, como também pode ter outros significados dependendo do contexto. Não é necessariamente eternidade em todos os versos, ok? E aí nós temos a preposição lambda aqui, que é a preposição para, então para sempre, ok? Por quê? Aí ele põe besagan, porque ele é carnal. E aqui nós temos o termo basar, que nós estudaremos agora. Por que esse termo ele é tão importante para nós dentro desse contexto? Porque basar, queridos, basar, ele é o termo carnal e ele sempre se refere a seres humanos dentro da perícope e em outros versos. Então, por exemplo, eu separei aqui, inclusive, 2 dicionários, aqui um léxico e um dicionário. O primeiro que eu separei aqui, que eu vou citar, é esse do William Holland, que inclusive eu vou estar mandando para vocês no grupo em PDF, para vocês terem esse material em PDF. E o dia que vocês tiverem oportunidade de comprar, comprem, tá certo? Léxico em português, esse daqui é o melhor, tá? E dicionário em língua portuguesa, amigos, esse daqui, ele é o mais completo que nós temos. É o que eu recomendo, é o que há de melhor em língua portuguesa de hebraico, é esses 2, ok? Aquele do William Holland, que eu acabei de mostrar, e esse daqui do Luiz Alonso Schockel, tá certo? Que é um dicionário da Paulus, ele é bem grosso, é um material realmente muito bom, tá certo? Então eu separei citação desses 2 dicionários para vocês, que é já para vocês ir pegando esse ritmo de pesquisarem no hebraico. Bom, vamos ver qual é o significado da palavra basar de acordo com o léxico de hebraico e aramaico do William Holland. O significado é carne de homens vivos, de homens mortos, de vaca, carne como alimento, ou seja, se refere à carne, né? Matéria, e não a seres espirituais. O Luiz Alonso Schockel também ele coloca assim, como componente com outros órgãos e tecido. Carne, como componente com nefesh, nefesh é a palavra que geralmente é traduzida por alma, mas tem alguns significados, como
mesmo ser vivo, vida, enfim. Mas isso a gente conversa em outro momento. Então, como componente com outros órgãos e tecidos, carne. Como componente com nefesh, carne, corpo, daqui, o débil, mortal, caduco, ou seja, se refere ao ser humano mesmo como um todo, né? Então veja, esse termo basar, ele se refere à matéria. Então quando ali diz assim, visto que ele é carnal, está se referindo a seres de carne e osso e não a anjos. E por exemplo, se nós pegarmos esse verso aí que é de Gênesis 6,13, ele também vai aparecer relacionado aí para o para o homem, né? Quando o verso diz aqui para nós, Vayomer Elohim Lenoach Ketz Kol Basar, né? E disse Deus para Noé, né? Visto que todo carnal, né? Ele vai se referir aqui lepanai, na minha presença, né? E aqui ele menciona o termo carnal. Então, se nós pegarmos a tradução, por exemplo, que nós temos aí em mãos, a João Ferreira de Almeida, por exemplo, se vocês pegarem em Gênesis 6,13, tá? Vai ter aí, em Gênesis 6,13, vai dizer o seguinte: Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, né? Então eu resolvi dar cabo de toda a carne. Então nós temos kol basar, toda carne. E quem é toda a carne ali no contexto seriam os seres humanos. Se nós pegarmos o outro verso aí que vai aparecer também, que é Gênesis 6, 17, que eu coloquei aí de novo, kol basar, toda a carne, se vocês pegarem o contexto aqui, aonde vai dizer aqui o seguinte, 6,17 vai dizer o seguinte: porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Então, se referindo a seres criados. E aí, se nós dermos uma olhada, aí aparece de novo a expressão mikol basar, né? De toda a carne, que é no capítulo 6, verso 19, que aparece assim: de tudo o que vive, de toda a carne, né? Então nós temos de tudo que vive, de toda a carne, né? Inclusive até a expressão, aqui tem alguns termos que vocês vão aprender hoje, inclusive aqui, o mikol hachaya, mikol basar, né? De toda a vida e de toda a carne. E aí, mais para frente, vocês vão aprendendo outros termos. Mas, então, aqui nós temos de toda a carne, se referindo de novo o quê? A seres humanos. Então, quando fala ali que é carnal, está se referindo a seres humanos, de carne e osso. Um outro verso bem importante para nós refletirmos é esse daí, ó, onde diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, eles dizem, né, que a união daqueles seres teria gerado esses gigantes, né, varões de renome. A palavra que aparece aqui, né, que é Hanefilim, né, que geralmente é traduzido por gigantes, ela vai aparecer, nós podemos dar uma olhada no hebraico, ela aparece como lançar-se abaixo ou vir abaixo, atrair, ser, atrair-se ou cair, atirar-se, desculpa, atirar-se ou cair. Isso no tronco kal, tá? No hebraico, quando vocês estiverem estudando os verbos, vocês vão aprender isso melhor, mas os substantivos, eles vêm dos verbos. Então, a ideia do substantivo nafal, né, que ele vem do tronco kal, é exatamente essa ideia de caído, né?
de tal forma que vários exegetas e eruditos judeus, como Humberto Cassuto, Nahum Sarna, Caio Delite, vários eruditos semitistas, especialistas em hebraico, chegaram à conclusão que a ideia ali é grandes pecadores, pecadores caídos e não gigantes, né? Eles eram caídos. O próprio John Walton, num comentário histórico-cultural dele, ele diz isso ao falar desses seres que aparecem ali, tá certo? Então ali a ideia é que eles eram pecadores caídos, eles eram grandes pecadores caídos, tá certo? Carnais. Bom, vamos lá agora para nós começarmos então a estudar sobre o artigo, tá certo? Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é o hebraico não possui artigo indefinido. É como no inglês, porque, por exemplo, no português, geralmente quando você vai colocar indefinido, por exemplo, você colocaria um menino. No hebraico você não precisa disso. Se você escrever menino, você já é indefinido. O hebraico ele é semelhante ao inglês. Por exemplo, em inglês nós temos aqui the boy, o garoto, the boys, os garotos, the girl, a garota, the girls, as garotas. Então você perceba que tem o artigo, tá? Para ser definido, ok? E perceba que a forma do artigo ela é igual. O que define o gênero do artigo não é o artigo em si, mas o substantivo, diferente da língua portuguesa, porque na língua portuguesa, por exemplo, você tem o artigo a, você tem o artigo o, né? Você tem a e o, você tem masculino e feminino. No hebraico, você não tem isso. O artigo tem só uma forma. O que define se vai ser masculino ou feminino é o substantivo, é o adjetivo, é o contexto. E já já você vai entender melhor isso. Então, por exemplo, nós temos aqui palavras hebraicas, a palavra sus, que é a palavra para cavalo. Como não tem artigo aqui, então fica um cavalo. Aqui nós temos a palavra ben, que é a palavra para filho. Como não tem artigo, então nós traduzimos como um filho, é indefinido. Aqui nós temos a palavra bat, que é filha. Como nós não temos artigo, então fica uma filha. Ok? Vamos lá. Regras do uso do artigo. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então aqui nós temos o artigo, amigos, ó. Aqui nós temos o artigo. Qual é a forma do artigo? A forma do artigo é essa daqui, ó. É a letra re, tá certo? Com um patá. E aqui nós temos esse pontinho aqui, tá certo? Então, essa é a forma. Quando não é gutural, lembre-se, quais as letras que são gutural? É a letra re, a letra ret, a letra ain, a letra aleph e a letra resh. Quando não é uma gutural, então ela põe um pontinho aqui na próxima letra. Lembrem-se da palavra sus que nós acabamos de ver lá no outro lado. A palavra sus ela é assim. Ela não tem ponto aqui. Só que quando você põe o artigo aqui, ó, você põe o artigo, então vem aqui um pontinho no meio, tá certo? Vem esse ponto no meio aí. Bom, vamos avançar aqui. Bom, então nós já vimos que quando não tem a forma do artigo, ela é essa daqui. Quando o substantivo não tem gutural, então ele leva esse pontinho, de forma que ficaria rasus. Então ficaria o cavalo, rasus, o cavalo. Agora, antes de re ou rete, sem o dagesh. Então, quando tem o re ou rete, ele não vai ter o dagesh, tá certo? Esse pontinho aqui. Então, vai ficar hacherev. Então, perceba que não vai, então, o ponto aqui, porque isso aqui é uma gutural, então fica o re com o patá. Vamos para a nossa próxima regra. Agora, quando nós temos uma letra resh, uma letra ain e uma letra aleph,
a vogal se alonga. Então, não vai, o Dagesh não vai no Aleph, porque o Aleph ele é uma gutural e também não vai nessas outras letras, mas a vogal se alonga, tá certo? O Kametz agora nós temos um Kametz Gadol. Se aqui nós tínhamos um Patá e aqui nós tínhamos um Patá, aqui nós temos um Kametz Gadol, ok? De forma que nós temos Ra'av, o pai, tá certo? Ra'av, o pai. Então, antes de Resh, de Aleph e de Ain, nós temos essa alongação aqui e não leva o ponto. Uma outra regra é que antes de Ra, Ra e A, o artigo vem com segol. Então, se você tem essas guturais aqui e elas têm o kametz, tá certo? Aqui o nosso Kametz Gadol, então o artigo vai vir o que? Com segol. Lembrando que não vai o Dagesh nas letras e ele vem com segol, ok? Essas são regras, amigos. Deixem-me até falar uma coisa para vocês. Vocês precisam conhecer, vocês vão conhecer elas, mas vocês não precisam decorar. Por quê? Porque vocês não vão escrever hebraico, vocês vão traduzir hebraico, vocês vão ler o texto hebraico. Até porque se vocês fossem aprender hebraico para escrever, vocês aprenderiam o hebraico moderno, que é a língua que é falada e usada hoje, o hebraico bíblico. O uso dele é mais para tradução, para exegese, e para isso você não precisa decorar regrinha por regrinha. Basta você saber que é um artigo e você conseguir ler. Então não se desespere, tá certo? Algumas pessoas se desesperam no início, quando elas começam a ver essas regrinhas, elas ficam assim, nossa, eu nunca vou aprender isso. Por momento, você vai conseguir aprender com o tempo, você vai conseguir aprender. O que você precisa saber é que por momento você precisa saber que essas regras existem, algumas você vai pegar de primeira, outras vai levar um pouquinho de tempo, mas o importante é você saber o que é um artigo e qual é o papel do artigo dentro da língua hebraica, tá certo? Então, vamos aqui ver algumas palavras, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, a letra Re com o Kametz Gadol. Então, o artigo aqui, o Re, vem com Segol, de forma que nós temos Reharim, Reharim, tá certo? Aqui, por exemplo, nós temos também, ó, mesma coisa, ó. Reharan, Reharan. São algumas palavrinhas aqui, você emenda 3 sons de R diferentes. Aqui você tem um Re, que é um R menos gutural. Aqui você tem um Het, que é mais gutural. E aqui você tem um Raf. Então, você tem Reharan, Reharan. Algumas palavras elas são bem assim, para uma pessoa que acostumou a falar português, pronunciá-las são um pouquinho mais complicadas. Vamos dar uma olhada aqui agora nesta palavra aqui que nós temos reafar, reafar, né? Que é uma palavrinha aí que vocês vão ver muito no nosso estudo dos verbos. Bom, vamos avançar. Agora eu vou deixar esses artigos aqui que vai ficar, esses substantivos que vai ficar para vocês aí de exercício. Então vocês vão pegar esses artigos, esses substantivos, vocês vão escrever no caderno de vocês de atividades e vocês vão colocar o artigo aqui de acordo com as regras que nós estudamos agora. Bom, vamos ver a preposição. Amigos, no hebraico nós temos 3 preposições, tá certo? Básicas, assim, que são as que mais aparecem, que são as preposições dependentes. Mas nós também temos as independentes. Então, as preposições dependentes que mais aparecem, que vocês vão ver constantemente, é o beit, o kaf e o lamed. E também tem o min, que aparece bastante também. O beit é traduzido como em, muitas vezes para fazer sentido na língua portuguesa se traduz como no, por exemplo, ali em Gênesis 1 aparece Bereshit, né? E geralmente nós traduzimos como no princípio, mas uma tradução bem literal seria em princípio, né? O kaf que nós temos que seria como, né? Como seria a preposição como, tá?
o lamed, que seria a preposição para, ok? Para. E o min, que seria a preposição de, ok? O min, que seria a preposição de. Aqui no lado nós temos algumas as preposições dependentes, que são preposições que elas sempre vêm junto com a palavra, elas sempre vêm junto com o substantivo, com o adjetivo, elas sempre vêm juntos com a palavra ali. As preposições independentes, não, essas elas já vêm sozinhas, elas não vêm coladas com a palavra. Então, que preposição são essas? Então, nós temos el, que é para, e não confundir com el de Deus, o el que é Deus, né? Que é a palavra el para Deus, ela vem com sere aqui e não com segol. Então, nós temos el para, nós temos al sobre, nós temos in como, nós temos bein, nós temos entre, nós temos também ad, que é até, e nós temos também tahat, embaixo, tá certo? Bom, nós temos algumas regrinhas, tá? Sobre as preposições. Regrinhas estas, por exemplo, a primeira é: diante de consoante com vogais cheias, escreve-se com cheva. Então, se você tem uma consoante com vogal cheia, escreve-se com cheva. O que é uma vogal cheia? Vamos lembrar, vogal cheia é a chamada vogal longa. Então, por exemplo, se nós temos, vamos pegar a palavra, por exemplo, ave. Você tem uma palavra aqui que você tem uma vogal cheia, uma vogal longa, por exemplo, o kametz gadol, e por você quer dizer para o pai, né? Por exemplo, aqui o lamed, você faria isso aqui, ó. Você põe o sheva aqui, tá? Então fica, tá? Ó, diante de vogais, diante de consoantes com vogal cheias, escreve-se com sheva. Então escreve-se com sheva. Aqui nós temos a preposição. Temos a palavra pai e nós temos a preposição lamed, de forma que ficaria para o pai. Poderia pôr também o kaf aqui, que ficaria como o pai, ou beit aqui também ficaria em pai ou no pai, ok? E esse daqui que poderia vir com makef, que já eu vou explicar para vocês melhor a preposição aqui, min. Bom, diante de consoantes com sheva simples, são escritas com hirik. Então, se você tem consoantes com sheva que comece com o sheva desta forma aqui, você vai escrever ela com o hirik. Então, por exemplo, vamos dizer que você fosse pôr a preposição para na letra beta aqui. Como que você colocaria? Você faria isso aqui. Você põe ela e aqui embaixo iria o hirik, ok? Ficaria para, no, essa é apenas um exemplo, né? Aí, quando você tem palavras que a primeira letra começa com sheva, você põe um hirik aqui. Não vai o sheva, vai um hirik, ok? Bom, vamos avançar. Vamos ver a próxima regra. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Diante de consoantes com sheva composto, copiam para si o sheva da vogal. Isso daqui é uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, se você tem, imagine, você tem uma palavra que ela começa, por exemplo, com um beit e ela tem um sheva aqui composto, né? O que que você faz aqui? Você vai copiar você copia, né, para si a vogal do sheva. Então, como que ficaria? Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo que nós usamos anteriormente. Você copiaria, você colocaria aqui um patá. Ficaria lavar, né? Para no, para em. Então, quando você tem
um Sheva composto aqui, você copia a vogal do Sheva, ok? Como está aqui. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que nós estamos com o Kaf aqui, né? E o Kaf fosse escrito com o Hatuf aqui, né? O que nós faríamos? Nós copiaríamos o Lamed e colocaríamos aqui o Kametz. Então, copia, tá? Nesses exemplos aqui você vê que copia a vogal do Sheva que vem à frente. Bom, deixa eu pegar a caneta aqui. Diante do artigo definido, troca-se a consoante da preposição pelo do artigo. Então, o que acontece? Quando você tem diante de um artigo ali, você troca a consoante, tá, da preposição pela do artigo. Então, se você tem uma palavra que ela tá com preposição aqui e vai o artigo, vai ficar somente como é que eu vou explicar isso de uma forma simples, né? Bom, vamos deixar essa definição aqui como está aqui para ficar claro. Diante do artigo definido, troca-se a consoante da preposição pela do artigo. Então, basicamente, o que você faz? Você só troca a letra, tá? Para ficar bem simples. Então, vamos usar como se fosse min. Você só trocaria a letra, você não mexe na vogal, tá certo? Essa para ficar simples. Você só troca, mas é como eu disse para vocês, como vocês não vão ficar escrevendo, tá certo? O hebraico, então essas coisas vocês não precisam ter decorado nos mínimos detalhes, mas vocês precisam saber que troca a consoante, ok? Bom, vamos ver aí algumas palavras então para nós termos o exemplo, né? Aqui vocês vão ter esse exercício para vocês pôr a preposição, tá? Com a preposição beit e vocês traduzir, tá certo? Vocês pôr a tradução, vocês porem a preposição e traduzirem. Nós também temos a preposição min, tá certo? A preposição min, queridos, aqui nós temos algumas regras parecidas. Geralmente ela vem usando o maquefe. O maquefe, ele é um sinal que ele vem bem aqui, ó. Então, se nós fôssemos colocar a preposição min aqui, né? Teria um maquefe, tá? O maquefe ele liga a preposição aqui, ele também é usado bastante nos nas relações construtas, que vocês vão aprender mais para frente. Ok? Diante de substantivos indefinidos, sem o artigo, iniciando com não guturais, escreve-se o men com o hirik e o dagesh, então você coloca, quando você não tem gutural, né? Por exemplo, como é o caso da palavra aqui, ó, peri, né? Aqui você colocaria o min, já tem o ponto aqui, né? Você colocaria o hirik, ok? Diante de palavras que não tem gutural, tá certo? Depois você tem a questão, né? Ela vai dessa forma e iniciando com guturais, ela fica dessa forma. Então, uma palavra que inicia com gutural, por exemplo, como a palavra ave, você só colocaria assim, ok? Você colocaria aqui o série e colocaria ela, que aí não vai ali no meio, o, não vai o DAG, ok? Deixa eu me apagar aqui para nós avançar.
Bom, nós temos a conjunção VAV também. A conjunção VAV, nós temos algumas regras. A conjunção VAV, ela é traduzida geralmente pelo E, tá certo? E a questão aqui fica assim, diante de consoantes pontuadas com vogais cheias, menos, né, beit, pei e men, escreve-se com cheva simples, que é dessa forma aqui. Diante das consoantes bei, pei e men, né, escreve-se com o surek, da forminha que está aqui. Então, se você tem essas consoantes aqui, você escreve ela assim. E diante de chevas compostos, copia para si a vogal do cheva. Acontece a mesma coisa que eu acabei de explicar lá para vocês anteriormente. Se você tem, por exemplo, uma letra beta aqui e ela está com o cheva composto, o VAV vai copiar a vogal do cheva, ok? É o mesmo exemplo que eu dei lá para vocês. Espero que esses exemplos estejam facilitando a vida de vocês. Ok? E diante de sílabas tônicas, escreve-se com o VAV, com o Kametz Gadol. Então, se você tem uma sílaba tônica, né, você escreve com o Kametz Gadol. Por exemplo, a palavra ave, a sílaba tônica está na primeira palavra já ali. E aí você põe esse aqui, ok? Inclusive apareceu aqui o ave aqui, você colocaria aqui assim, ok? E aqui tem um exercício para você pôr aqui a conjunção aqui, tá certo? VAV nestas palavras. Bom, vamos pôr em prática o que nós aprendemos aqui agora e vamos observar agora o uso das preposições aí, tá certo? Então, nós temos aqui a palavra Bereshit. Aqui nós temos uma preposição. Então, ficaria em princípio. Aqui nós temos um artigo, tá vendo? E aqui, tá vendo? Ó, o Dagesh do artigo, porque é uma letra Shin, né? Gutural. Então, nós temos Hamain, né? Desculpe, Hashamai, né? O céu, né? Então, nós temos o céu, nós temos o artigo aqui, ó. E é o artigo o. Ficou feio esse artigo o aí. Nós temos o artigo o aqui, ó. Ok? Hashamai. Então, esse Hashamai que nós temos aqui é definido. Né? Nós temos aqui o final masculino, que vocês vão aprender em aulas posteriores, e ele é definido. Aí nós temos ve-et. Eu já expliquei para vocês na outra aula que esse et não se traduz, porque ele é a partícula do objeto direto, mas aqui nós temos a letra e, o vav. Então nós temos Hashamai, o céu, e aí nós temos haaretz. Lembre que eu falei para vocês que o que define o gênero do artigo é o substantivo, é o contexto. Então, como aqui nós temos a terra, então perceba, é a mesma forma, é a mesma letra Re, só que aqui vai um A. Então, o céu e a terra, ok? Então, vocês vão fazer esse exercício agora em casa, vocês vão pegar esse verso todinho, tá certo? De preferência, escrevam ele em uma uma folha de papel. Aqueles que puderem, peguem lá no site da Sephariah, até vou mostrar isso para vocês agora, o que vocês podem fazer para ajudar vocês aí. Eu até vou mandar para vocês, vamos fazer assim. Deixe-me abrir aqui. Vamos fazer assim. Deixe-me pegar aqui no site da Sephariah, ok? Então, se nós pegarmos, eu vou mandar para vocês, eu vou copiar um capítulo da Bíblia todinho e vou mandar para vocês em Word.
Aqueles que puderem, imprimam, tá? Imprimam e vocês vão mandar para mim o capítulo. Vocês vão circular todos os artigos, vocês vão circular todas as preposições e vocês vão circular todas as conjunções que tiverem VAV, todas as conjunções VAV que vocês verem, tá certo? Para vocês praticarem, ok? Aí eu vou mandar para vocês e vocês vão fazer isso aí. Deixa eu me pegar aqui nosso guia de estudos, tá certo? A nossa que nós estamos usando. Nessa aula de hoje, nós cobrimos algumas questões aqui, tá? Nós fizemos o 8, que é o artigo, o 9, que é o VAV conjuntivo, e o 10, que é preposições inseparáveis. Então, nós fizemos o 8, o 9 e o 10, tá certo? Aí, na sua casa, você vai estudar o 8, o 9 e o 10, que foi o que nós estudamos nessa aula, tá certo? A unidade 8, 9 e 10.